Neste capítulo, o Sr. Tompkins está prestes a entrar por uma porta de madeira um tanto peculiar. Ao mesmo tempo que havia um aviso, afaste-se, alta tensão, havia também um tapete escrito, seja bem-vindo. O Sr. Tompkins queria saber de que maneira funcionava a máquina, então o professor, surgindo, explicou fazendo uma analogia ao circo. Se olhar por entre os polos deste grande ímã, observará uma caixa circular de cobre que desempenha o papel de pista de circo, sobre a qual várias partículas carregadas, utilizadas em experiências de bombardeio nuclear, recebem aceleração. No centro da caixa está situada a fonte que produz as partículas carregadas, ou íons. Quando saem, possuem velocidade bem pequena, e o forte campo do ímã encurva-lhes a trajetória em diminutos círculos em roda do centro. Depois, começamos a impeli-las a velocidades cada vez maiores, disse o professor. No entanto, o Sr. Tompkins ainda tinha dúvidas, porque não eram cavalos, eram minúsculas partículas. Então o professor explicou que era exatamente como quando o treinador no circo fica de pé na beira da pista e mete o chicote no cavalo cada vez que passa por ele. A partícula se move em círculo, então toda vez que ela passar por determinado ponto da trajetória, é só aplicar mais uma série de choques. Os choques individualmente não são muito fortes, no entanto, é um efeito acumulativo. Tá aí a grande vantagem deste grande aparelho, produz efeito equivalente ao de muitos milhões de volts, embora em parte alguma dos sistemas sejam realmente presentes tensões tão elevadas. O Sr. Tompkins achou muito engenhoso e quis saber quem o inventou. Ernest Orland Lawrence, na Universidade da Califórnia, há muitos anos, lhe foi respondido. No entanto, o Sr. Tompkins era um homem que não confiava muito em dispositivos complicados e quis saber se era possível quebrar os núcleos sem esses aparelhos. O professor explicou que era sim possível, mas as coisas evoluíram muito desde as primeiras experiências de Rutherford na técnica de desintegração do átomo. Como o Sr. Tompkins era um homem de poucas palavras e preferia ver a ouvir, pediu uma demonstração de desintegração de um átomo. O professor concordou com muito prazer e explicou que eles estavam realizando um estudo de desintegração do boro sob o choque de prótons rápidos. Enquanto ele e o assistente aprontavam a máquina, o Sr. Tompkins começou a andar pelo laboratório e se aproximou de grandes tubos ampliadores que brilhavam com luz azulada fraca, ignorando totalmente que as tensões elétricas utilizadas no ciclotron, embora não suficientemente elevadas para desintegrar o núcleo, podem facilmente jogar ao chão um touro, inclinou-se para frente a fim de observá-los mais de perto. De repente, ouviu-se um estalo agudo, como o do chicote de domador, e o Sr. Tompkins sentiu um terrível choque atravessar todo o seu corpo. Depois ficou tudo escuro e ele morreu. Só que não. Perdeu os sentidos apenas. Quando abriu os olhos, estava prostrado no chão. A sala era a mesma, mas os objetos que ali existiam, não. No lugar do ciclotron e dos aparelhos tecnológicos, havia longa mesa de madeira coberta de ferramentas de carpinteiro e muitas esculturas de madeira. Junto à mesa estava trabalhando um velho, cuja aparência, de acordo com o Sr. Tompkins, se assemelhava muito ao velho Gepeto de Pinóquio da Disney, mas com um retrato do falecido Lord Rutherford. O Sr. Tompkins se levantou, meio atordoado, explicando para o homem que havia acontecido alguma coisa muito estranha. O velho afirmou: está interessado em núcleos, então chegou exatamente onde devia. Ele explicou que fazia ali todas as espécies de núcleos e teria o prazer de mostrar a sua pequena oficina. O Sr. Tompkins ficou chocado quando ele disse que fazia seus próprios núcleos, e ele disse que exigia certa habilidade sim, especialmente quando se tratava de núcleos radiativos, que podem decompor-se antes mesmo que haja tempo para pintá-los. Foi aí que o Sr. Tompkins ficou duplamente chocado. Como assim pintá-los? Então, o velhinho naturalmente afirmou: isso mesmo, uso vermelho para as partículas de carga positiva e verde para as negativas. Provavelmente sabe que vermelho e verde chamam-se cores complementares, cancelando-se mutuamente quando se misturam. Isso corresponde ao cancelamento mútuo de cargas elétricas positivas e negativas. Então, mostrou ao Sr. Tompkins duas grandes caixas de madeira nas quais guardava o material com que construía seus diversos núcleos. Na primeira caixa ficam os prótons alinhados perfeitamente e só podem ser arranhados com a ponta de faca. Os nêutrons que ficam em uma segunda caixa são brancos e eletricamente neutros. Os nêutrons brancos tendem a penetrar nos prótons vermelhos. Abrindo a caixa, o marceneiro tirou uma bola branca colocando na mesa. De repente, ela fica viva com listras irregulares avermelhadas e esverdeadas, concentrando-se de um lado e depois separou-se, formando uma gota verde, ficando vermelha em seguida, não distinguindo-se dos prótons da primeira caixa. A cor branca dos nêutrons se compõe em vermelho e verde, separando-se em um próton e um elétron negativo, e a partícula jade é um elétron ordinário.
Para se restabelecer as cores primitivas, esfrega-se a tinta verde sobre a vermelha, resultando no branco, ou raspar a tinta vermelha no próton, formando um elétron positivo. Elétrons positivos e negativos se aniquilam quando se encontram, e não se podem usar elétrons para se construir núcleos. Os nêutrons são instáveis quando estão só e, se acondicionados apertados no núcleo, cercados de outras partículas, tornam-se estáveis. Prótons e nêutrons em excesso se transformam. A tinta em excesso deixa o núcleo sob forma negativa ou positiva, chamando-se transformação beta. As partículas se agarram umas nas outras sem necessidade de se colar. Sr. Topics pega um próton e um nêutron em cada mão e se aproximam um do outro, sentindo um puxão, e observa a mudança de cor. A branca ficou vermelha, a vermelha branca, tendo chamado fenômeno de troca. Para se fazer um núcleo que pesa 197 unidades e carrega 79 prótons, e juntar com 118 nêutrons para ter a massa certa, coloca-se num vaso cilíndrico cobrindo com um pistão de madeira. Sr. Topics explica que se faz necessário assim por causa da forte repulsão elétrica entre prótons carregados de eletricidade positiva. Empurrando o pistão para baixo, retira-se o cilindro com a polpa para baixo. Uma bola rosada cintilante foi o resultado e a troca de lampejos vermelhos e brancos foram responsáveis. Para completar o átomo de ouro, junta-se a um número de elétrons para neutralizar a carga positiva do núcleo e formar um invólucro eletrônico, e o próprio núcleo apanhará os elétrons. Esse é o jeito mais simples de fazer ouro. Tomando um próton e atirando com a força considerável contra o núcleo de ouro, o próton diminui um pouco de velocidade e depois entra nele. O núcleo, tendo engolido o próton, estremece e se separa, isto é, o que se chama partícula alfa, e consiste em 2 prótons e 2 nêutrons. O fragmento maior que ficou não é mais o núcleo de ouro, pois perdeu uma carga positiva. Agora é o núcleo de platina. Em alguns casos, o próton não provocará divisão, daí obtém-se o núcleo de mercúrio. Combinando esses e outros processos semelhantes, é possível transformar qualquer elemento em ouro. Então o Sr. Tompkins disse que agora entendia por que empregavam raios rápidos de prótons produzidos no ciclotron. Mas por que diz que esse método não é bom? Ele perguntou. Porque a eficácia dele é muito baixa. Não é possível apontar os projéteis que eu faço dessa maneira, porque em milhares de tiros só um atinge o núcleo. E mesmo se acertar, o projétil sairá provavelmente fora do núcleo, sem penetrar o interior. Quando eu lancei o próton para dentro do núcleo de ouro, ele hesitou um pouco antes de entrar, então achei que seria recambiado de volta. Tompkins perguntou o que impedia a entrada dos projéteis. O velho disse que era porque tanto o núcleo como os prótons que o atingiam carregavam cargas positivas. A força repulsiva gerada era como uma barreira difícil de penetrar. Se os prótons procurarem penetrar na fortaleza nuclear, será somente porque empregam algo parecido como um cavalo de Troia. Atravessam não como partículas, mas como ondas. Tompkins ficou ainda mais confuso. O velho disse que já esperava por isso, já que ele era um entalhador e não tinha facilidade de explicar teoria. Mas o ponto principal era que, como todas as partículas nucleares são formadas de material quântico, elas podem sempre passar ou fugir através de obstáculos considerados impenetráveis. Ele conseguiu entender e se lembrou de bolas de bilhar que se comportavam da mesma maneira. Então o velho subiu num banco e pegou uma figura muito estranha, que parecia o modelo de um vulcão. Era o modelo da barreira de forças repulsivas em roda de qualquer núcleo atômico. Os declives exteriores correspondiam à repulsão elétrica entre as cargas, e a cratera, às forças e coesão que obrigam as partículas nucleares a se agarrarem umas às outras. Mas se agora jogar uma bolinha declive acima, de maneira que ela não caia na cratera, naturalmente vai achar que ela voltará para trás, ele disse. Após umas 3 tentativas,
quando o Sr. Tompkins já desacreditava, porque a bola ia até o declive e voltava para a mesa. Então a bola desapareceu, indo para dentro da cratera. Ele fez a operação inversa, esperando que a bola saísse da cratera sem passar por cima dos bordos. Por um tempo, nada aconteceu, mas de repente a bola apareceu no meio do declive exterior, rolando tranquilamente até a mesa. É isso que acontece na desintegração alfa-radiativa, ele explicou. Tompkins continuou na loja observando os itens. Achou uma caixa com a etiqueta neutrinos, que ninguém ousava saber o que tinha dentro. E por fim, um violino. Ele indagou se o velho tocava, e a resposta foi: apenas melodias de raios gama. Aquele era um violino quântico. Com um pedido, o entalhador tocou uma música que era bastante estranha. Tompkins então atirou-se em uma cadeira e ficou apreciando a melodia em comum.